o José Aldo, que vai lutar nesse sábado contra o Rob Fontes, uma luta interessantíssima e importante para o peso galo, que pode ser daí o próximo desafiante da categoria. Sim, tá? E ele fez uma revelação, cara, um tanto quanto pesada, não é surpresa, mas ele voltou a bater naquela tecla chata, né? E que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, deixar aquele like, se inscrever, que é sempre muito importante e ajuda mesmo no canal aqui. A gente está precisando dessa força aqui no YouTube, beleza? Obrigado aí novamente, tamo junto. Léo, o José Aldo, ele falou lá para o site MMA Fighting sobre o que aconteceu antes dessa luta, tá? Antes dele entrar nessa boa fase dele de 2 vitórias seguidas. Quando ele tinha perdido 3 lutas consecutivas, o José Aldo pensou em se aposentar do MMA, tá? E explicou o que o fez motivar a dar a volta por cima no UFC. Então, olha só o que ele falou, Léo. Eu já estava pensando em me aposentar mesmo, tinha isso em mente. Mas depois da luta contra o Ian, da pandemia, essas crianças da Marinha do Brasil acenderam um fogo dentro de mim. Tenho muita vontade de lutar atualmente. Estou na Marinha há quase 2 anos, desde o início da pandemia. Estou me sentindo um menino de novo, aprendendo a cada dia, mudando meu estilo de luta. Isso me renovou para lutar novamente. Acendeu o fogo que eu precisava. Penso em conquistar o cinturão dos galos. Depois disso, vou conversar com o Dedé e ver o que podemos fazer com a minha carreira. Olha aí, Leozão. É aquilo, né? É uma declaração, dá para ver pelos 2 lados. Por quê? Legal que você tem realmente um Aldo motivado. Essas 2 vitórias que ele teve no UFC sobre o Marlon Vera e o Pedro Munhoz foram boas e teve boas atuações ali. Porém, a gente tem sempre que lembrar daquela frase que o Dana White diz, e nessa ele tem razão. Quando um lutador começa a flertar com a ideia da aposentadoria, já está dando a entender que ele já não está mais 100% com a cabeça no esporte. Não estando com a cabeça 100% no esporte, a tendência é que a preparação não seja mais tão, né, dedicada assim. E você não se dedicando, você vai enfrentar essa galera jovem aí que está faminta e que não tem o seu know-how. Você pode se complicar com isso. Porque o MMA é um esporte de gente mais jovem e gente com fome. Então, assim, legal que o Aldo saiu dessa má fase e desse pensamento ruim. Porém, não foi a primeira vez, Léo, que ele fala que está, né, saindo do MMA. Agora ele falou até definitivamente. No passado, ele até queria lutar boxe. Você lembra disso? Então, assim, vamos ver qual é o Aldo que virá aqui. Porém, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto preocupado. Não, eu, sinceramente, eu não fiquei preocupado não, Tanuri. Eu acho que foi até uma declaração sincera dele aqui, dizendo que pensou em aposentar, principalmente naquele período que ele perdeu o cinturão, né, pro Conor, e viveu aquela fase ruim, aquelas derrotas pro Max Holloway, né? Ali ele realmente estava, você via que ele estava pensando em outras coisas, né? Dizendo que queria lutar boxe, passou um tempo sem lutar e depois de resolver, eu acho que a chama dele voltou depois que ele veio pro peso galo, né? Essa mudança aqui, para fazer isso, para um cara que é lutador peso pena, já corta um peso pesado. Aí ele vai pro peso galo, o cara tem que estar comprometido com a causa aqui, né? Ele não pode fazer mais ou menos aqui. Ele vai ter que estar numa dieta ali praticamente recorrente, vai ter que estar treinando em alto nível. Então, eu acho que essa declaração dele aqui foi mais uma forma de mostrar o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, e que ele teve talvez, mudando um pouco de áreas ali, treinando com outras pessoas. No caso, ele disse ali a Marina, se não me engano, né, que é aqui no Rio, né, que ali acho que é na Urca, não é? Eu tenho um negócio ali de educação física ali na Urca, né? Foi treinar com essa galera lá e né, acho que teve uma outra motivação ali, enfim, alguma coisa que realmente mexeu com ele, que ele veio com outro espírito, né, dizendo que por conta dessa pandemia aí, ele foi treinar lá e teve né, outra situação ali. Você vê, são 2 vitórias, o Marlon Vera, foi uma luta difícil, tudo bem.
mas aí mostrou um jogo um pouco mais, né, ali cadenciado, botou tudo para baixo, algo que a gente praticamente não viu ele fazendo isso dentro do UFC. E depois uma luta muito segura contra o Pedro Munhoz. Eu falei aqui na época da luta, quem estava aqui acompanhando a gente, cara, me lembrou o Aldo de, sei lá, 5, 6 anos atrás, ali, quando ele estava, né, com aquelas lutas dele contra o Frank Edgar, aquelas lutas contra o Chad Mendes, um Aldo concentrado, centrado no que a gente tinha que fazer, batendo pesado, boxe alinhado, chute pesado, então ele estava muito à vontade na luta. Para essa luta aqui, vindo contra um rapaz que está numa situação, na melhor situação da vida dele aqui dentro da carreira, que é o Rob Font, número 4, uma série invicta legal, nocauteando, inclusive, algo que a gente, né, nem imaginava que ele fosse chegar nessa condição. Uma luta difícil, por conta até do tamanho da altura, envergadura do adversário, que o Aldo já tem problemas com outros lutadores que tinham esse tamanho. É um desafio importante, mas eu não acho que ele vai entrar. Eu acho que ele não vai estar lá 90%, 80%. Eu acho que ele vai vir com tudo por conta do que eu vi dessas últimas lutas dele, cara. Que eu gostei bastante dessa postura dele. Pode ser que ele perca? Pode ser, cara, mas eu duvido que vai ser daquela forma, talvez, que ele foi extremamente dominado, sei lá, pelo Petrian ou pelo Holler. Eu acho que vai ser um Aldo mais. Vamos dizer assim, mais daquele jeito do Aldo de ser, de lutando daquela forma, né, dominante. Lembrando que essas 3 derrotas que o Aldo se referiu foram para Volkanovski, tá? Marlon Moraes e Peter Yan. Então, assim, a gente viu o que aconteceu aqui contra o Volkanovski. Ele foi dominado em pleno Rio de Janeiro. Contra o Peter Yan, foi, né, um massacre tardio, mas foi. E contra o Marlon Moraes foi aquela luta polêmica que rende discussão até hoje. Que foi a estreia dele no peso galo, né? Exato. Então, assim, e depois ele emplacou essas 2 vitórias, tendo boas atuações, mostrando a sua experiência, inteligência e versatilidade no octógono. E eu acho que é esse o caminho que ele tem que seguir aqui. Deu certo contra um adversário perigoso, que é o Marlon Vera, que a gente viu que ele é perigoso mesmo, porque depois daquela derrota ele já se recuperou. E o Rob Font é um cara até meio que parecido, Léo. É um cara que vai para frente, gosta da trocação, principalmente do boxe. Não é bobo no chão, porém o chão do Aldo, né, é muito melhor. Ele tem um wrestling excepcional defensivo, mas ele consegue quedar se ele quiser. Sim. Então, assim, eu acho que a chave daqui é a versatilidade. E ele vencendo aqui vai ficar em excepcional posição para realmente esquecer de vez esse plano de aposentadoria e pensar numa nova disputa pelo cinturão do peso galo, cara. Porque ele pode. E está fazendo por onde? E, novamente, a gente vai cair aqui naquilo que a gente sempre diz. O lutador. Ele já lutou pelo cinturão recentemente? Lutou. Porém, se ele refaz o caminho dele, ele pode tentar novamente. Quem fez assim? Holloway, Whittaker, e o Aldo está fazendo. Então, assim, se ele conseguir, não tem do que reclamar. Pois é, vamos lembrar que aquela situação dele, da estreia dele no peso galo, a gente falou que eu sinceramente não achei que aquilo foi muito legal. Tudo bem, a estreia dele no peso galo contra o Marlon Moraes, beleza, a luta ótima, né, para poder o cara vir pro peso galo. Lembrar que naquela época o Marlon Moraes não estava naquela sequência ruim, né? Agora, tem que lembrar que o Marlon Moraes estava em excelente fase. Se não me engano, o Marlon Moraes depois lutou pelo cinturão ou foi depois, eu não lembro. Mas, enfim, estava naquela fase muito boa do Marlon Moraes, foi uma luta equilibrada, perdeu ele na decisão dividida. E depois, vindo de derrota, foi disputar o cinturão. Né? E ele já estava com luta marcada para lutar lá no UFC 250. Depois mudou, aí a luta caiu, enfim. E depois que ele foi enfrentar o Petrian lá na Ilha da Luta, né? Alguns meses depois, no ano passado. Então, assim, foi apressado e talvez botou uma carga de pressão grande para ele poder vencer
né? Isso aí. E pegando adversários agora, vamos dizer assim, lá atrás, ele precisa, vamos tirar o atraso aqui, vamos, pô, vai lá, ganha uma, depois vai, luta. Você vê, ó, foi um progresso aqui, pelo menos nessas 2 lutas que ele fez aqui. Eu acho que já mudou um pouco o cenário para ele. Vem com mais confiança. Estão pegando um adversário aqui que está na melhor fase da carreira dele, que é o Rob Font, mas que não está acostumado a pegar tantos caras excelentes assim em sequência. Isso aí pode ser um ponto a mais pro Aldo para a luta dele, né? Essa luta dele. Então, a confiança para vendo assim dessa forma, eu acho que também o favorece em certo modo aqui para esse combate. Depois que ele perdeu pro Conor, depois ele disputou cinturão vago, pô, contra o Edgar. Foi campeão, inclusive, pô. Foi campeão, recuperou o cinturão. A gente tem que lembrar disso. Não, recuperou o cinturão, desceu de categoria, já foi desafiante, tá perto de ser de novo. Então, assim, ostracismo de forma alguma. De forma alguma. Não, eu acho que não. Inclusive, eu acho até que... Eu vou te falar, eu acho até que é um desrespeito o pessoal tratar o Aldo como muitos vêm tratando por aí. O cara é simplesmente um dos maiores lutadores brasileiros da história do esporte, Léo. Então, assim, óbvio, ele teve uma fase? Pô, teve uma fase, ele mesmo admitiu. Ele mesmo admitiu. Agora, para mim, já recuperou e já está aí apto para uma nova corrida. Pô, esse cara é uma lenda, cara. E o que a gente trouxe aqui de declaração? O próprio Kenny Florian, que foi rival dele, você viu o que ele falou? Mestre das artes marciais. Um dos melhores lutadores de todos os tempos. Pô, Kenny Florian, que é um cara que sabe o que ele está falando. Então, assim, o pessoal tem que ir com essa galera que, sabe, a gente não está falando isso porque, o cara é brasileiro, não. O cara realmente é um ícone, Léo, dos esportes de combate. O cara é completo, o cara é... Nossa Senhora. Também eu concordo contigo, cara. É aquilo, ver o lutador, às vezes, talvez cair em regimento, aí entra nessa história, porque tem, tá sumido, não é mais o mesmo, aí fica zombando da forma como o cara luta. Que isso, o cara é um valorosaço, Nossa Senhora. Só de você ver, o cara mesmo pensando em se aposentar, né, e ir pro boxe, ele segue sendo competitivo até hoje, cara. Pô, quantos lutadores que ficaram nesse pensamento, né, de ir, não ir, acabaram tomando trolha no octógono e jamais se recuperando? Vários, né? Pois é, você vai pegar as derrotas do Aldo aqui, que ele teve dentro do UFC, foi só pra cara top, bicho. Ele não perdeu pra tipo, um Zé Ninguém aqui, tipo, um cara de tabela. Se ele perder um cara de meio de tabela, aí tudo bem, o cara pode jogar um argumento desse, agora tem que aposentar, tem que... né, já não é mais o mesmo, não sei o quê, beleza. Mas o cara só enfrentou o cara de elite aqui.